Nerdcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Terceira temporada e 20º episódio, e um novo tema. Hoje vamos falar sobre e-commerce e sobre mercado eletrônico brasileiro. E meus convidados especiais são Francis e Gustavo, os dois sócios da NerdWeb. Francis Trauer é CEO da NerdWeb, um habitante deste universo chamado internet desde 1999, vulgo século passado. Atuou desde então com estratégia de marketing, tecnologia e conteúdo. Foi gestor de uma lan house, uma famosa lan house aqui de Curitiba. Acredito que alguns ouvintes que são da região estão nos ouvindo, passaram algumas noites fazendo Frag Night na Gate 7. E uma empresa de hosting, hospedando sites e uma empresa de hosting. Foi sócio e diretor de negócios do grupo NZN, antes de fundar, em 2012, a NerdWeb. Conosco está também Gustavo Abrão, Chief Operation Officer, COO da NerdWeb. Trabalha com internet desde 2003, foi o primeiro colaborador e escritor do Baixa Aqui e se tornou responsável por todo o conteúdo do grupo NZN. Fundador e editor-chefe do Tecmundo e do Mega Curioso. Possui experiência com a formação de times de sucesso, projetos de conteúdo e estratégias de desenvolvimento de produtos digitais em larga escala e multiplataforma. É um apaixonado por tecnologia, por eletrônicos e também por games. Atua hoje como Chief Operation Officer da NerdWeb, uma agência de marketing digital com foco em resultados. Sejam bem-vindos. Pessoal, eu apresentei para vocês aqui, fiz a apresentação formal do Gustavo e do Francis, mas na conversa de bastidores, né, a gente veio aqui descobrir que pelo menos o Francis eu já conheci na época de gamer e de madrugueiro nerd, lá na Gate 7, né, Francis? Tava lá fazendo Frag Night, então provavelmente a gente muitos Frag Nights, a gente já era amigo aí de outras eras. E o Gustavo, eu tive a oportunidade de conhecê-lo numa visita que a gente fez ainda no grupo NZN, né, ele me recebeu lá com o time da NZN com muita atenção, assim, foi uma aula para mim, para um grupo de mestrado que a gente fez uma visita para sondar um pouquinho de como a coisa funciona no cheiro de firma, como a gente fala na academia, né? No mundo real, um pouquinho fora da teoria, e foi muito legal. E eu queria começar esse bate-papo, né, trazendo vocês, agradecendo pela disposição, pela disponibilidade de estar aqui, de compartilhar um pouquinho a história de vocês e da NerdWeb, perguntando, né, como é que vocês se conheceram dentro dessa jornada de vocês e como surgiu a ideia, né, de empreender junto, de se tornar sócio na NerdWeb. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, Alexandre. Né? Por incrível que pareça, eu conheço o Francis desde 92. Eu tinha 4 anos de idade, quase para 5. A gente morava no mesmo prédio, né? Então a gente era vizinho de condomínio ali, né? Não era de porta, mas a gente vivia no mesmo condomínio. E eles, na família deles, são 3 irmãos, né? Então tem ele, que é o irmão do meio, tem o Guilherme, que é o irmão mais velho, e o Tim, que é o irmão mais novo. Conheci mais o irmão mais novo, mas daí eu entrei na família deles de certa forma, né? Por conhecer, por brincar junto. E a nossa história começou a se confundir muito assim, com a história da chegada da banda larga no Brasil, né? Então, eu tive muito privilégio de ter um computador muito cedo. Em 94, meu pai ele era copeliano, né? Ele era funcionário da Copel e no tempo livre ele consertava a esfera da datilografia aqui em Curitiba, né? Ele era o único cara que consertava a esfera. E daí ele fazia isso aí para ganhar um extra mesmo, para poder pagar as contas em casa, né? Mas assim, ele teve a vontade, uma paixão de comprar um computador em 94, então tive o privilégio de ter um computador muito cedo. E na casa do Francis, né, eles tinham também, e lá por 98, 99, né, chegou a DSL, não sei se você lembra, a DSL era caríssima, né? Você ter a internet de banda larga em 98, 99 ali era uma coisa de luxo, assim, por mais que a gente não tivesse dinheiro. A internet mesmo, a banda larga chegou em 2000 praticamente, né? Antes disso era discado, né? Ficava conectado de madrugada para poder conectar na internet, usar o BOL, usar o HPG para criar um site ali, ver como que era, né? O site do HPG verdade, e tal. Verdade.
Para baixar 3 megas, ficava a noite inteira para conseguir baixar 3 megas. E assim, né, os três também tinham um computador em casa e assim, eles foram os primeiros que contrataram o serviço de banda larga aqui em Curitiba. Eu ia muito na casa deles para ver, né, tipo, pô, baixa um jogo aí, eu gravo em disquete aqui, levo para casa e instalo no meu computador porque eu não conseguia baixar nada, né. Então começou assim, né, e em 99 ali, né, o irmão mais velho deles, o Guilherme, ele estava cursando ciência da computação na Federal e ele, como um projeto pessoal dele, que era, né, ele estava aprendendo a programar, a codar, né, e ele resolveu criar um site, né, que as pessoas pudessem fazer downloads de programas inspirado num site americano chamado download.com, e ele criou o Baixa Aqui, né, em 99. E no começo foi meio difícil porque, né, no internet no Brasil era mato, né, vocês devem lembrar muito bem, você tinha as operadoras, mas você tinha também o provedor. Você não podia ter internet sem ter o provedor. Você tinha que comprar o acesso do provedor para poder ter acesso à internet. E a internet no Brasil, o conteúdo se resumia ao conteúdo que tinha nos portais, né? Tinha lá o IG, o UOL, Terra, BOL, AOL e alguns outros, que todos os dinossauros, né? Onda, que faleceram já. E o conteúdo da internet se resumia a isso. Você acessava o conteúdo do portal, o conteúdo em português, pelo menos, era esse. Né? E a ideia do Gui no começo foi criar um site para fazer downloads, né? Hoje tem Google Play Store, Apple App Store, Windows Store. Não existia isso na época, não tinha uma loja, né? As pessoas baixavam, elas tinham que saber o endereço dos softwares da internet para baixar alguma coisa. A ideia dele foi como um projeto meio pessoal de criar, né? Criar um banco de dados ali para fazer downloads, muito inspirado num concorrente brasileiro que era o Super Downloads, que era de 96. Ele tinha 4 aninhos já, ele estava muito na frente em termos de produto, né? Mas ele começou devagar, ele começou a colocar esses programas para dentro, e uma forma de monetizar era vender CDs no Mercado Livre. Por quê? Porque as pessoas não conseguiam baixar, as pessoas tinham internet de escada ainda, então fazer um download era muito complicado, mas Gustavo, comprava lá... Né? Deixa eu dar um depoimento. Eu lembro de ver comercial na TV da UOL falando: você está sem internet? Acesse o nosso site e baixe o discador gratuitamente. Teste por 30 dias. E eu olhava para a televisão e falava assim: o cara pálida, eu não tenho internet, como é que eu baixo o discador? Vai na casa do amigo, né? Então, assim, mas era uma coisa muito incoerente, né? E a gente lembra, você falou dos dinossauros, né? Eu tinha um projetinho, acho que eu já contei aqui no outro episódio, de fazer um disparador de CDs. Porque a AOL inundou o planeta com CD com o discador. A AOL, né? A AOL tinha CD para tudo quanto é lado, né? Eles tiveram depois até que resolver esse problema de tanto CD que eles tinham divulgados, né? Por aí, distribuídos. E era isso, assim, né? Então, basicamente, o que ele fez? Ele fez um CD que cabia, acho que 40 mil softwares, ele vendia no Mercado Livre por uns R$10, né? E uma forma de ganhar renda com o site era essa, né? Não tinha anúncios ainda, né? Na internet brasileira. Não tinha nem Google, né? Você tinha a Alta Vista, depois KD. E o que eu fazia, né? Eu ia na casa dos meninos aí e ajudava o irmão mais novo deles a imprimir os CDs, né? Eu gravava o CD, imprimia a etiqueta e colocava no CD. Eu comecei assim, ajudando o Tim ali a gravar os CDs com eles, né? E em 2003, pela primeira vez, né, o Mercado Livre ele entrou no Brasil com força, né? Porque eles são argentinos, né? Eles entraram no Brasil e o Baixa Aqui, né? Por vender o CD do Baixa Aqui no Mercado Livre, né? Tinha uma relação muito forte entre o Baixa Aqui e o Mercado Livre. E como o Baixa Aqui começou a ganhar um pouco de tráfego, né? Começou a ficar conhecido, eles falaram: pô, a gente vai anunciar com vocês. O primeiro anunciante do Brasil foi o Baixa Aqui, né? Então o Mercado Livre começou a anunciar no Baixa Aqui. E daí o Guilherme, né, que era um sócio majoritário ali, que tinha criado a ideia do Baixa Aqui, ele pensou: pô, agora eu tenho dinheiro para me sustentar só disso e posso contratar um funcionário. E eu, voltando do ensino médio, em 2003 ali, o Tim, que é o irmão mais novo, falou: Gustavo, você quer trabalhar com a gente? Eu falei: eu não sei trabalhar, mas vamos, né, vamos. E eu comecei o que eu fazia? Eu traduzia textos, né, os softwares, eles eram escritos em inglês, né, não tinha... Fábrica Nacional de Software não existia, basicamente todo o conteúdo que existia de software era em inglês, né? E só que os desenvolvedores eles jogavam numa lista XML na internet lá, super jabazenta, né? Todo o software era o melhor do mundo, e a minha missão era traduzir esses textos e jogar dentro do site para fazer o banco de dados do Baixa Aqui crescer, né? Ficar grande e passar o Super Downloads, que tinha 4 anos, e a missão que o Guilherme passou foi: você tem que fazer a gente bater
bateu super downloads ali, eles têm 6 vezes nosso banco de dados e tal, e eu ficava lá, traduzindo texto que nem um louco, a madrugada inteira, né? Fazia terceirão de dia e de noite ficava lá, né, traduzindo. Então, Gustavo, deixa eu te agradecer, primeiramente, meu nome e de muitos dos nossos ouvintes aqui que provavelmente sofreram com isso, porque, como você disse no começo, a forma de você baixar um Skype da vida era você acessar o site. Skype nem sempre foi da Microsoft, tá, pessoal? Você tinha que entrar no site do fabricante, que quando era em inglês a gente tinha sorte, porque conseguia entender alguma coisinha, mas às vezes isso vinha de um leste europeu, vinha em outros idiomas, e essas madrugadas aí do Gustavo, então, ajudavam muito a gente. Por quê? Porque no Baixa Aqui eu tinha ali não só a apresentação, mas um descritivo do que era, de como funcionava, para que servia aquele programa, que hoje a gente chama de aplicativo, mas era um programa de computador, para poder fazer o download. Então, a gente não procurava no Google, né? O Google estava nascendo ali, ainda estava muito embrionário, né? Nem mesmo no Yahoo, que era muito mal indexado, a gente procurava no Baixa Aqui o programa que a gente queria baixar. Alguns gratuitos, outros, né, tinha uma versão trial, uma versão de teste, mas ajudou muito nesse arranque da internet, né? Com certeza, acho que era aquela curadoria que fazia de o que é legal, o que é programa diferente que tinha, né? A gente ficava vasculhando a internet aí para achar as coisas, né, Gus? E aí que foi pulo do gato, né, Fran? Porque é o seguinte, Alexandre, o que aconteceu, né? Eu começava lá, fazia 1000 textos por mês, daí eu até comecei a pegar uns freela para ajudar e tentar colocar mais, mas eu percebi que volume não estava funcionando, não adiantava eu colocar muito texto para dentro, porque o Super Downloads continuava com um volume muito maior que o nosso. E daí, né, eu parei com o Guilherme ali em 2004 e falei, Gui, a gente não vai conseguir passar os super downloads em audiência e fazer isso aqui virar um produto se a gente continuar só traduzindo os textos com esse jabá todo. A gente vai ter que mudar a lógica, a gente vai ter que virar um produtor de conteúdo. E aí que foi a sacada. O Baixa Aqui deixou de ser uma biblioteca de software para virar um produtor de conteúdo. Então, a gente baixava todos os softwares, testava eles para ver se funcionava, via se fazia sentido para o público brasileiro, porque muita coisa de fora não fazia sentido para cá, por mais que a descrição falasse, você vinha para o Brasil, você via, pô, ninguém vai usar isso aqui, né? Não é a moda aqui isso aqui. E daí a gente começou a produzir conteúdo e fazer um campo que até hoje existe no Baixa Aqui lá, chamado Nossa Opinião, né? Não chegava a ser um review, mas era uma resenha que dizia se valia a pena ou não, para que servia. E daí, em 6 meses, a gente massacrou o Super Downloads. Foi muito rápido, assim, sabe? Em 6 meses a gente massacrou porque a gente mudou a lógica. O usuário vinha no Baixa Aqui não porque a gente tinha todos os softwares, mas porque a gente dava uma luz para ele e a gente produzia esse conteúdo. E daí, em 2005... O programa era cadastrado com isento de opinião, né? O texto do programa. E embaixo a gente emitia uma opinião sobre se era legal ou se não era, né? Exatamente. E daí, em 2005, a gente abriu o primeiro escritório, que era do tamanho de um quarto, basicamente. O Fran tinha uma empresa ele não trabalhava ainda com a gente, ele tinha uma outra empresa que é a nossa razão social até hoje aqui na NerdWeb, que é a Extreme Hosting, que ele tinha um provedor da internet, por tudo que pareça. Ele tinha um próprio provedor da internet. Então ele trabalhava com a gente, mas ele não fazia parte da mesma equipe, né? E daí, né? Aí a gente construiu em 2005 Tudo Gostoso, que veio a ser o maior site de receitas do Brasil, e fomos colocando fomos empilhando vários produtos digitais. E qual que era a nossa estratégia, Alexandre, nessa época? Era ser assim, a Abril, no século XX, ela mandava no mercado editorial, né? Então, assim, ela tinha revista para público feminino, para o público de informática, para o público que tinha curiosidades com o Super Interessante, ali, Mundo Estranho, eles tinham várias editorias, né? E o conteúdo deles era o que mais se aproximava da internet, que era um mercado mais editorial, né? Porque rádio e TV dominavam, mas era mídia, era um outro formato ali, né? A gente olhou para esses caras, olhou para os provedores, e a gente pensou, putz, o provedor, todo o conteúdo está no provedor, mas é um conteúdo raso, né? E se a gente criar o melhor site de tecnologia, o melhor site de culinária, o melhor site sobre videogame, né? A gente vai virar um veículo independente. E foi isso que a gente fez. A gente foi criando ao longo dos anos vários sites que foram se tornando referência, né, na internet, por serem muito densos naquele público que ele se dispõe a conversar, né? Uhum. E aí, né, eu acho que uma sorte que nós tivemos é que os grandes, nessa hora, eles não quiseram surfar a internet. A Abril não veio para a internet, deu no que deu, né? Uns anos atrás faliu. Então, a Globo demorou muito para vir para a internet, né? A TV demorou para vir para a internet. Então,
Então, nossa história se mistura muito com isso, né? E a gente realmente cresceu como se tornamos o maior veículo independente do Brasil. A gente só perdia realmente os portais, mas os portais, eles hospedavam muitos sites, tinham um carta de audiência desses outros sites, né? E começamos a vender inventário, né? Depois compramos super downloads, fundimos, né? E os irmãos, daí o Fran veio trabalhar com a gente, o Fran foi diretor comercial da NZN, né? Então acho que eu tive uma proximidade mais profissionalmente falando com o Fran durante a época que ele foi diretor ali. E o Fran vivia no mercado de São Paulo, né? Ele estava sempre nas agências porque ele estava tentando vender o nosso inventário para as agências. E ele começou a pegar muito como aquela dinâmica de marketing no mercado, né, paulista lá, né? E começou a criar uma paixão por isso também, né? E o Fran manjava muito de sites, de provedor de internet, né? E eu mais para o lado de conteúdo. Bom, né, em 2014, né, a NZN, que era essa empresa que tinha vários sites ali verticais, ela tinha ali, era top 8, top 9 de audiência no Brasil, de mercado independente. 55% do tráfego brasileiro passava por um dos nossos domínios, né, tinha 1 bilhão de page views por mês. E os irmãos resolveram vender, né? Eles venderam essa empresa, né? Uma parte dela foi vendida por um fundo de investimento americano chamado VG Capital, e o Tudo Gostoso foi vendido por um grupo francês chamado Webedia, né? Que tem Adoro Cinema, IGN e outros sites, né? Então, eles venderam, né? Saíram da operação, o irmão mais velho deles se aposentou, foi para a Califórnia viver no Vale do Silício, e o Fran e o Tim, né? O Fran era diretor comercial, o Tim ele era diretor de criação na NZN, né, eles resolveram ter um segundo ato, né, de empreendedorismo, né? Eu fiquei na NZN até 2016, eu sei um pouco depois, mas em 2012 ali, né, eles já estavam pensando em fazer um segundo ato, até antes de vender, eles criaram uma startup de fazer sites, né, tipo um Wix, né? E aí que vem a nossa paixão por tecnologia, né? Desde a NZN, Alexandre, a gente sempre foi muito, né, claro, Baixa Aqui, Tecmundo, né? A gente tinha os verticais que mais falavam de tecnologia do Brasil, e a gente produzia muita tecnologia também, né? A gente não usava WordPress, por exemplo, a gente desenvolveu o nosso próprio CMS, né? A gente gostava de criar solução própria para otimizar, para maximizar, potencializar os ganhos ali também. Então, a gente sempre teve muito contato com esse mundo de criar sites, né? E o Fran e o Tim ali em 2012, eles resolveram fazer um embriãozinho que era uma startup de fazer sites aqui em Curitiba para o comércio local. Era tipo um Wix mesmo, né? A ideia era vender, né, para os comerciantes daqui, para eles irem atrás e montarem o próprio site, mas quando eles foram testar no mercado, essa ideia não deu certo. Eles viram que as marcas daqui, né, 2012, a gente está falando ali, né, 2012, 2014, para a internet pode parecer que está perto aí, 7 anos, mas é um abismo, né? Mas antes de entrar nisso, deixa eu contar um pouquinho de mim aqui, que daí a gente já entra com nerd, né? Como vocês podem ter percebido, o Gus contou um pouquinho, eu sempre fui meio nerd, né? Então, eu sempre tive um perfil mais introspectivo, mais nerd, né? Sempre gostei bastante, então... Francis, essa orientação à tecnologia aí, pelo Gustavo dá para ver que é paixão, e ele contou um pouquinho aí das oportunidades que foram surgindo, como foram encadeando, mas para você, cara, foi uma coisa consciente desde garoto, assim, quero trabalhar com internet, com tecnologia, com computador, ou vocês foram sendo puxados por isso conforme as coisas foram acontecendo? Assim, acho que desde criança não, porque nem existia computador direito quando eu nasci, né? Eu nasci em 83 aí, eu morei em Brasília, morei em Florianópolis, fui ter contato com o computador aqui em Curitiba, né? Então, quando eu era adolescente ali, a gente brincava bastante, eu nunca fui gostar de jogar bola muito, joguei, mas eu sempre fui aquela criança mais nerd, né? Então, era bastante curioso, gostava de montar Lego, ficar brincando ali, inventando as coisas. E eu fui ter contato com o computador na casa dos meus amigos, né? Então tinha alguns amigos que tinham computador antes de mim, né? Na região que a gente morava ali. E eu era curioso, né? Eu ficava vendo como é que faziam as coisas e tal. Aprendendo a dar os primeiros comandos no DOS Ladir, né? Tinha as lojinhas que vendiam um disquete do joguinho, né? De computador, ficava olhando, conversava com o pessoal. Então foi surgindo uma curiosidade quando era adolescente ali pela área de tecnologia, né? Por esse ramo. E quando a gente teve, de fato, o primeiro contato com o computador foi no escritório do meu tio, que é engenheiro florestal. Ele tinha
PC XT, aqueles tela verde e tal. E daí o Gui, que é meu irmão mais velho, foi lá trabalhar pro meu tio e ninguém sabia usar aquele treco. E eu tinha visto, né? Para você ver o que tem dentro do computador, você tem que digitar dir e dar enter, né? Cada dia a gente descobria um comando novo, né? E como é que executavam as coisas lá. Daí brincamos um pouco com o XT ali, era mais um editor de texto, tinha alguma coisa de planilha, mas era muito rudimentar ainda, vamos dizer, né? Para o que a gente tem hoje. E a partir disso eu fui me ligando aí na cena nerd, vamos dizer, né? Trabalhei numa locadora de videogame ali em 95, que era a Pro Games aqui em Curitiba. Acho que várias pessoas devem ter tido contato, né? Porque para alugar um joguinho de videogame era quase impossível comprar, tudo muito caro, né? Então você acabava alugando, ia lá, fiz uma turma que jogava lá, então tenho amigos até hoje daquela época, né? E cada vez mais a gente foi criando gosto, aí eu fui criando gosto pelo computador, né? Então, quando a gente teve meu tio, que era médico, teve um computador antes, tem um primo 10 anos mais velho, que me chamava para ir na casa deles lá para a gente mexer no computador, né? Eu ia passar dias lá, finais de semana, na casa do meu tio, férias, para mexer no computador. Então comecei a ter contato com a primeira rede de bate-papo que a gente teve, que é o IRC, não sei se você lembra, fonte. Fui muito longe nisso daí, eu fiz o meu primeiro trabalho voluntário lá, e ali que surgiu, acho que de fato, essa conexão realmente com o mundo da internet, né? Eu gostava tanto da brincadeira ali, que eu não ficava só batendo papo, eu queria ajudar os outros a usar o IRC, então eu virei do time de suporte, de atendimento, sem remuneração, claro, né? Então passava ali minhas madrugadas ajudando o pessoal a usar o IRC, quando gerenciar algum conflito ali, briga entre pessoas, né, que ficavam se xingando, então tinha os ERCOPs ali, né, virei operador do canal de Curitiba aqui, o pessoal fazia os encontros, então me liguei com gente que está aí no mercado, na internet até hoje, né, nessa época aí, foi uma época bem, bem legal. Depois surgiu o Fotolog, né, que é o antigo Instagram, vamos dizer, né? Ele só não virou Instagram porque não tinha internet no celular. Na época, né? A internet não era disseminada, então acabou morrendo na casca, né? Foi um negócio que cresceu tanto que os caras tiveram que fechar porque não conseguiam manter, né? Muito Hoje eles teriam muitos milhões em dinheiro para manter o negócio rodando aí, mesmo dando prejuízo, né? E daí acabei, depois disso, o IRC foi passando, né? Foi mudando, isso aqui, MSN e tudo mais, daí acabei trabalhando na Gate 7, né, em 2002, 2003 ali. Trabalhei lá 1 ano e meio, entrei como técnico lá para arrumar os computadores, formatar e tudo mais, porque tinha essa afinidade com o computador, né? Acabei virando gerente de loja, ajudei nas expansões. Chegou um período lá que, para mim, tinha chegado no teto, né? Acho que a onda de Lan House estava começando a passar, eu achava que já tinha aprendido tudo e fui empreender, né? Fui criar meu provedor de hospedagem de sites. Então eu jogava Ultima Online, né? E precisava hospedar o site do clã, né? Da nossa guilda lá. Então comecei a procurar um lugar mais barato para hospedar, comprei uma revenda e acabei começando a revender isso. Aí que surgiu o Extreme, né? Então, de 2003 a 2005 ali, eu vendia sem ter CNPJ ainda, vendia na pessoa física ali para conhecidos. E depois disso começou a crescer esse negócio aí. Fui até 2008 ali, quando o Gui me chamou para ir para a NZN, porque ele queria fundar a área comercial da NZN, né? Então, a gente vendia ali só via parceria com o Mercado Livre, Buscapé, Google, e a gente queria começar, e os portais, né? E a gente queria começar a fazer venda direta para as agências de publicidade e para os anunciantes. Então, eu deixei esse projeto, ele estava crescendo, mas
começou a virar commodity, muitos players com bolso fundo aí entraram no mercado, né? Local Web, UOL, né? Com Divio, N players aí, e o preço da hospedagem caiu lá embaixo. Então não era um negócio que precisava muito volume para ser um negócio lucrativo. Então falei, vamos trabalhar com a família, vai ser legal, vai ser desafiador, mas vamos lá, né? Acabei abrindo esse mercado aí, a gente teve até eu sair da NZN ali mais de 25 pessoas no time comercial, né? Então, entre planejamento, pós-venda, time de vendas ali, então eu estruturei isso e acabei mergulhando nessa área de ads, né? Então, durante a hospedagem de sites lá, aprendi muito sobre site, servidor, como que funciona por trás disso, afinidade com tecnologia eu sempre tive por tudo isso que eu contei, né? Então sempre fui muito ligado ao computador. E quando eu fui para esse mercado de publicidade mesmo, me apaixonei porque achei um negócio sensacional, né? Então vender os espaços de banner, criar campanhas, os anunciantes ainda não sabiam como fazer digital, né? Então estava todo mundo começando nesse mundo de digital, ainda tem muita gente começando, mas em 2008 tinha mais ainda, né? Então as empresas estavam entendendo como fazer, as redes sociais que a gente conhece hoje como Orkut, Facebook, estavam começando a bombar, né? Naquela época, 2008, 2010, 11 ali, o Gus pode me corrigir que eu sou ruim, eu sou péssimo de timeline aí, né? Até 2010 ali, eu acho que o Orkut imperou, né? Depois veio o Facebook e a galera migrou, né? Então virou esse fenômeno que é hoje. O Orkut ele era forte no Brasil e o Facebook já vinha crescendo no mundo inteiro, né? Então era esperado que a gente fosse dessa virada, né? Mas o interessante é que você fez uma troca de lado de mesa, né? Então você deixou de ser veículo, né? E você passou a ser um agenciador. Então você estava entre os veículos e os anunciantes. Você passou a ser agência. Aham. Foi exatamente isso. Quando a gente vendeu a NZN ali, né? Como o Gus contou, a NerdWeb ela nasceu para fazer site, né? Então a ideia era ser a Wix dos sites, a Wix brasileira para fazer site. A Wix não era tão forte quanto hoje, estava no começo ali também. E a gente começou a testar o mercado. E como o Gus falou, as pessoas não queriam fazer site, eles queriam que ninguém fizesse para eles, né? E a gente pivotou o negócio e foi se moldando ao que o mercado queria, né? Então, começamos a vender mensalidade de site ali, tinha uma plataforma que a gente desenvolveu própria, que a gente chama de NerdPress, a gente usa até hoje, um CMS próprio nosso aqui, né? Que acelera e faz gestão de troca de dados nos sites e tudo mais. E quando a gente começou a testar o mercado, as pessoas começaram a falar, faz gerenciamento de redes sociais, faz publicidade para mim, digital. A gente, não. Até que a minha esposa, que é a Bruna, que é a nossa sócia também, ela falou, a gente vai fazer. Se vocês não fizerem, eu faço, mas a gente vai fazer. E daí a gente pivotou. Já a demanda está batendo na porta, né? Eu vou atender. A gente vai atender e a gente resolveu, então, em 2015 eu saí da NZN ali, né? A gente tinha feito a venda em 2014, fiz uma transição de 1 ano ali. E em 2015 a gente fez a mudança do negócio para uma agência de marketing digital e tecnologia, né? Então a gente tem 3 pilares fortes, que é marketing, conteúdo e tecnologia, né? Então, o marketing onde envolve toda a parte de planejamento, né? Estratégias do que fazer, conteúdo, toda a criação de conteúdo para redes sociais, comerciais, SEO, enfim, uma infinidade de serviços aí que envolvem conteúdo, e a tecnologia, então o que usar, por que usar, para que usar, né? Então, por que usar WordPress ou por que usar NerdPress, né? Porque qual e-commerce é melhor para o meu negócio, né? A gente hoje a gente desenvolve uma plataforma própria de e-commerce aqui na NerdWeb, né? A gente já usa outras de mercado também aqui. Quais os ads que vão dar mais resultado para o meu negócio? Qual o tipo de estratégia que eu vou usar? Por que eu escolho isso e não aquilo, né? É uma dúvida que muitas empresas, muitos profissionais de marketing têm até hoje, né? Tem milhares de opções na internet
e por que eu uso um e não uso o outro, né? Então, acho que sempre fica essa dúvida aí. Então, a gente foi profissionalizando cada vez mais, a gente criou os departamentos, né? Então, departamento de planejamento, departamento de atendimento, departamento de mídia, departamento de tecnologia, né? A gente departamentizou tudo e colocou profissionais com as características necessárias de cada departamento, e hoje a gente está batendo 120 profissionais já na diária dos mais diversos times aí, né? Então a gente teve muitos desafios ao longo desses últimos 6, 7 anos aí, né? Que depois que a gente decidiu que não ia ser mais site, né? Uhum. Então o mercado ele muda muito, né? Em 6 anos ele já deu 3 piruetas aí, mudou completamente, né? Então Ô Francis, como é que você vê o mercado de e-commerce hoje? Depois dessa avalanche que teve de novas pessoas vindo para o e-commerce, tanto consumidores, a gente tem pesquisa aí do Ebit dizendo que foram mais de 13 milhões de pessoas vindo para o e-commerce como consumidores. O último dado que eu vi, mas isso já está antigo, foram mais de 135 mil novos lojistas em 2020. Como é que você, aí, nessa nova função agora, como agência, como produtor de e-commerce, né, atendendo clientes que estão ou vindo pela primeira vez para a internet, ou atualizando o ferramental que já possuía, como que você sente um mercado de e-commerce hoje? Hoje é um mercado super aquecido, né? Acho que tem uma oportunidade enorme para quem está entrando, para players já estabelecidos também. Ele está se transformando, né? Acho que a pandemia nos ajudou a acelerar mais de 5 anos aí no varejo digital, né? E tem dados já mostrando isso. Porque muitas pessoas, como você falou, muitas pessoas não compravam pela internet, preferiam ir na loja e hoje compram, né? Vou usar exemplo aqui o pai do Gus, né? O pai do Gus é um cara um pouco mais velho, né? Tá nos seus 60 aí, Gus, 60 e pouquinho? 65, né? Ele nunca não comprava pela internet, pesquisava, sim. Comprar, não, né? E na pandemia passou a comprar pela internet, né? Então, o que eu vejo também? Por que o hábito está mudando e as pessoas estão ganhando mais confiança em comprar online? Uma é que a gente começou a pedir comida sempre pelos aplicativos. Então, isso quebrou uma barreira de comprar online de diferentes lojas. Passar o cartão de crédito ali deixou de ser um mistério, um grande risco, né? Uhum. Então, esse é um ponto. A gente teve entrada de players mais fortes no mercado, como a Amazon, né? O próprio Mercado Livre, né, se transformou, já sempre foi um marketplace, mas se transformou ainda mais, né, com entregas rápidas e tudo mais. Magalu, Via Varejo, né? Então tem entrada de players muito grandes ajudando a mostrar para o mercado que é legal comprar online, né? Então, além de serem uma porta de entrada para novos lojistas, né? Eles oferecem a venda dentro dos próprios e-commerces deles, né? Dos marketplaces, como você pode vender dentro do Mercado Livre, dentro do Magalu, dentro da Amazon, né? Eu acho que as pessoas que sempre tiveram a vontade de empreender, vender alguma coisinha, ter seu próprio negócio ali, aproveitaram, né, esse momento que estavam mais em casa, né? As empresas restringiram o acesso, então nem todo mundo podia ir para o escritório, então eu conseguia talvez colocar um plano B ali em prática, né? Então aqueceu muito o mercado, mas eu acho que nem todo mundo se preparou para vender nesse mercado. Então nasceram mais 120 mil, que você falou, lojas ali, né? Nem todas vão continuar, claramente, né? Por quê? Porque falta aterrissar isso, né? Falta um planejamento, falta olhar a concorrência, tem que planejar, né, Gus? Acho que você pode falar um pouquinho mais disso aí, né? Exatamente, tem que profissionalizar, né? Então é aquela frase do gato da Alice, aquela frase clássica, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né? Então não tem como não planejar hoje, né? Você tem que se planejar. É claro que não é aquele planejamento clássico, né? Eu vou ficar meses aqui planejando e vou montar meu navio aqui e depois eu vejo se ele afunda ou não, né? Não é assim que se faz, né? Como você comentou até, Alexandre, né? De MVP, de trabalhar com metodologias ágeis, né? Hoje você tem que criar um plano de ação
mas você não pode tirar conclusões precipitadas. Você tem que criar um plano e testar ele em tempo real, né? Você tem que fazer algo muito pequeno e testar no mercado, ver o que funciona, qual é a reação, e você vai se moldando, né, com isso, né? Também acho que outra frase que serve muito é que aquele briefing mal dado, trabalho mal executado. Então, tem que ser super detalhista, né, com o que você quer, como você demanda isso, né, seja de um fornecedor ou seja da sua equipe, como que você quer que as coisas funcionem, né? E é muito disso, né? Você tem que ter métricas, você tem que ter objetivos e tem que testar muitas coisas, né? Você tem que pôr no ar, né? Se faz um navio ali com o navio dentro d'água, né? Você não faz o navio fora e depois vê. Então, essa dinâmica, daí a internet é muito rápido, né? Uma coisa que aconteceu muito também, falando um pouquinho, até conectando um pouquinho com a nossa história que estava contando lá, né? Lá no começo, a gente tinha o provedor que tinha todo o conteúdo. Depois, você tinha os sites que eram assim. Hoje, a internet, ela é hiper segmentada. Tem uma hipersegmentação, né? Morre um artista famoso de sertanejo no Brasil, metade do país chora, a outra metade nem sabe quem o cara é. Por quê? Porque hoje a internet, né, as ferramentas, as plataformas, as redes sociais, elas criaram muitos clusters. Se você quiser viver só de um conteúdo, porque você é apaixonado por aquilo, você consegue viver 24 horas por dia consumindo só aquele conteúdo, porque vai ter conteúdo suficiente para você se manter só naquilo. Né? Diferente da gente que crescia lá vendo TV e que tudo, né, todo mundo sabia o que acontecia no Brasil, porque via o mesmo jornal, porque via a mesma novela, via o mesmo programa, né? Cada vez mais isso vem sendo quebrado, mais clusters, mais diversidade, né? O público vem sendo diverso, e eu acho que uma tarefa de qualquer empreendedor digital, especialmente do e-commerce, é entender essa natureza, porque hoje é muito rápido, né? Daqui a pouco entra uma rede social, em questão de 2 semanas ela explode, mas ela some. Vem a outra que começa a crescer e continua crescendo. Né? Então, falando um pouquinho de conteúdo, assim, né? Entrando um pouco no área de conteúdo, você tem que estar muito atento ao que está acontecendo à sua volta e para responder muito rápido. Né? Então, planejamento tem que ter, se não pode viver sem, mas esse planejamento ele tem que ter alicerces ali para você realmente estar, né, ter certeza, gatilhos ali que você está olhando para o mercado para saber o que está acontecendo e você reagir muito rápido. Ô Gustavo, deixa eu fazer uma provocação. Acho que, como você falou, planejamento é base para qualquer coisa, a gente tem que saber para onde vai, tentar antever alguns cenários. Óbvio que nem sempre a gente consegue, tem que ter essa consciência também que coisas vão acontecer no meio do caminho, eu não vou conseguir prever. E tirar do papel também, porque não adianta planejar e não executar. Né? Se eu estou contratando, né, por exemplo, eu como cliente Nerd Web, eu tenho que também ter um bom briefing. Né? A gente tem que ter um alinhamento de briefing ali do que eu tenho de expectativa, do que eu tenho de objetivo, para que um projeto possa ter sucesso e poder atingir esses objetivos. Mas será que, aí é uma provocação, tá? Que essa hipersegmentação da internet que você falou, ter uma boa segmentação de público, de produto, de nicho de atuação, não é parte do segredo de um e-commerce de sucesso? É parte, mas ela é muito difícil. Por quê? Porque ela é muito custosa, né? As plataformas, elas sabem disso. Elas sabem que elas têm lá, se você quiser ir no LinkedIn, por exemplo, eu quero falar só com os C-levels dessas empresas X, ele te dá essa opção, mas você vai ver a conta lá, você vai ver que não é viável para muita gente, porque é muito caro, né? Então, eu acho que isso vem também transformando um pouco a forma de você atuar com o e-commerce, né? A mídia tem ficado muito caro, as redes sociais têm ficado muito caro. Então, qual que é a alternativa? Né? Essa hipersegmentação existe e está à sua disposição. É só você passar o cartão ali que ela está ali. Só que ela é muito cara e as plataformas sabem o preço disso. Também, né, Gus? Eu vou citar aqui tem um amigo, cliente, né, que é personal trainer. E ele escolheu um super nicho para atuar, que é roupa para personal trainer, né? Tem um universo super pequeno. Ele lançou um e-commerce aí, tem 1 ano, 2 anos mais ou menos, né? E como que ele começou a divulgar, né? Ele vendia nas próprias academias, né? A camiseta, depois fez bermuda, depois fez moletom, mas o produto principal dele era camiseta, né? É camiseta. E daí ele começou a pedir para as pessoas tirarem, os outros personagens tirarem foto, né? Ele posta nas redes sociais ali mostrando. Ele procurou fazer um produto de boa qualidade, né? Então, para se diferenciar, ele é personal também. Uhum. Então, ele acabou buscando um produto que ele gostasse de usar para trabalhar, se sentisse bem, né? Então, com um corte legal. Então, ele
prototipou a camiseta dele, levou na modelista, fez, achou uma fábrica, foi lá, pediu para a fábrica fazer essas camisetas, depois, mais para frente, foi querer baixar custo, achou outras formas de fazer isso. Então, é um case bem interessante, assim. Uma coisa que o Fran falou que eu achei muito legal desse case do personal, e que é a minha dica que eu dou para quem está pensando em empreender ou que está começando o primeiro e-commerce, é de trabalhar com um produto que você conheça muito e que você goste muito, né? Esse personal, ele se deu bem porque ele usa a roupa, ele entende qual que é a melhor, e ele é visto como uma autoridade pelos outros personagens porque ele fala daquilo que ele entende. Então, isso é fundamental, né, Gustavo? A gente conhecer a fundo o produto que está vendendo, dominar, para poder ter um olhar crítico e saber, puxa, isso aqui está errado, isso daqui não está tão bom. Porque a gente sempre tem aquela paixão de pai, né? Puxa, meu produto é o melhor do mundo. Mas se você não é um usuário, não é um consumidor do teu produto, do teu serviço, você fica nessa ilusão de que é o melhor produto do mundo e por que não estou vendendo? Né? Exatamente. E até porque você vai precisar gerar esse conteúdo, né? Você vai ter que... para você tentar diminuir os teus custos com mídia paga, digamos assim, você vai ter que começar a fazer com que as pessoas venham atrás de você em vez de você ir atrás delas. E a forma mais eficiente de fazer isso é quando você passa a ser uma autoridade no assunto e você gera o próprio conteúdo. Que daí, né, as pessoas vão ver, essa pessoa entende do que ela está falando, então eu vou até ela, né, porque ela tem conteúdos relevantes sobre o assunto, e assim você reduz muito o teu custo, né? Então é assim até com as grandes, não é só e-commerce pequeno, não. É assim que Magalu está fazendo, é assim que os outros estão fazendo, né? Magalu está comprando aí sites de conteúdo a rodo, comprou a Jovem Nerd, comprou Canaltech, está comprando e-commerce, eles estão saindo as compras aí durante Haja apetite, né? Haja apetite. Exatamente. E o conteúdo é muito primordial, porque eles sabem que é isso, né? Que vai gerar tráfego para eles, né? Sabe que tem um exemplo que eu uso muito em aula, Gustavo, para falar de conteúdo, que é o caso da Marisa, né? A loja de roupa feminina. Eles têm um site, tem um e-commerce muito bem feito, sabe? Bem visual, como loja de roupa tem que ser. E eles têm um blog muito forte, com todo um editorial de moda, de dicas e tudo mais. E eu gosto sempre de abrir de surpresa. Né? Então, eu estou na sala de aula com os alunos, eu abro ali, vamos olhar agora o que tem de notícia no blog da Marisa. E eu pego uma aleatória, os alunos escolhem ali. A última vez que eu fiz isso, tinha um post sobre como se vestir bem, de forma confortável, para as mulheres trabalharem em casa. Cara, olha a pertinência e a relevância da pauta, né? É um conteúdo que as mulheres vão ler, porque, puxa, o que eu vou vestir para estar bem, mas né, não tem que estar no salto alto, calça justa, tá dentro de casa, tá muitas vezes trabalhando no sofá, na mesa de jantar, cuidando das crianças, e como que eu não fico ali toda desleixada? Então tem uma série de dicas. E aí qual que é a sacada do conteúdo? Ele é um conteúdo sutil comercialmente, mas tecnicamente muito bem hierarquizado. Então ele vem, apresenta o contexto, apresenta o ambiente, apresenta as opções, fala de moda, fala de itens, e todos os itens que estão ali na modelo, que estão sendo usados como exemplo, são produtos que, veja só você, tem para vender no site. E o link está ali. Você clica em cima, você vai cair na página do produto. Ou seja, funciona como uma entrada muito boa. Você acabou de tocar num ponto importante, que é o segredo do SEO. A galera, né? Todo mundo fica aí, quais são os segredos do SEO? Quais são as fórmulas de sucesso do SEO? Vocês que eram baixa aqui, Tecmundo, que tudo gostoso, que pacto com o diabo que vocês faziam, que vocês estavam sempre em primeiro lugar, não tinha como bater vocês, né? E o pessoal fica fazendo N cursos aí na internet de como resolver o SEO e não entende que o básico do SEO é o conteúdo feito para o usuário. Tem coisas técnicas? Tem. Não vou mentir que não tem. E tem que ter ali as boas práticas, né, que os buscadores pedem, né? Tem que ser rápido, tem que estar no mobile, tem uma série de jogadas ali que são importantes do lado técnico, mas o coração do SEO é você fazer o conteúdo que a pessoa está buscando. A pessoa vai ao buscador e ela digita lá, né? Como eu vou fazer para eu quero me vestir bem trabalhando de casa, né? Ela vai digitar isso, porque ela está passando por esse problema, ela está procurando isso, é o momento dela. E ao fazer isso,
né? O buscador ele vai entender qual que é a página que as pessoas estão passando mais tempo, que elas estão gostando do conteúdo, que fala mais daquele conteúdo, ou seja, que tem autoridade naquele assunto. Esse é o segredo do SEO. Né? E quem faz isso muito bem e se torna autoridade, por isso que é muito importante você gostar muito do que você está vendendo, você tem mais facilidade para entender, né? Uma pessoa que tem mais empatia para entender, né? Uma pessoa que consome meu produto, como eu consumo, ou como eu conheço, o que ela busca, o que ela pergunta, quais são as dores dela. E ao fazer essas perguntas, se você responder ipsis literis essas perguntas com um bom conteúdo, você vai trazer tráfego, um tráfego qualificado que está buscando isso, e se você, né, tiver ali a nuance, como você falou, comercial, você vai transformar esse tráfego em vendas. A gente ouve muito... Fala, Francis. Vai lá, Conte. Acho que isso tanto para conteúdo em blog, né, cara, quanto para a descrição dos produtos, né? Então, escrever bem o produto ali, como é que ele para que ele serve, né? Ter foto, se possível ter vídeo, né? Como que funciona, como que usa, para que serve. É o baixar aquilo atrás, né? Isso me volta muito ao baixar aquilo atrás, né? Não é só a descrição do produto, do software, né? Alguém que está buscando algo, que problema que esse negócio resolve e como que ele resolve isso. É mais do que ser didático, né? É mais do que aquela ficha técnica, que tem que ter, principalmente quando você está falando aí de eletrônico, de geladeiras, tem que ter metragem, peso, litragem, tudo mais, só que voltagem, né? Aquela ficha técnica do produto. Mas será que não precisa ter um videozinho ali do sommelier falando sobre a harmonização daquele vinho? Sabe? Ou talvez não seja do rótulo, mas que seja do tipo de uva, que você possa reaproveitar esse vídeo para vários produtos dentro de um site de uma adega, por exemplo. Talvez ter um conteúdo ali sobre moda, explicando como aquilo ali pode combinar com outras peças. Até para você fazer um aumento do ticket médio, né? A pessoa acaba indo conhecer outra peça e leva 2, 3. Ou seja, o conteúdo é uma baita de uma oportunidade de substituir o vendedor, né, que não está presente numa compra online. Sim. Como é que eu vou comprar um tênis para correr se não tem informação nenhuma sobre o solado, não tem a foto da sola do tênis? Se é um tênis para ir na balada, eu vou comprar pela cor. Para que tipo de terreno ele serve? Para onde que eu vou usar? Esse tênis é para usar na academia ou é para usar para correr na rua? Vou correr na terra, na grama, no asfalto? Ele combina com o quê? Né? Eu não tenho a quem perguntar. O site tem que me dar essa informação. O site tem que me dar a segurança de que eu estou fazendo uma compra segura, uma compra não só segura no sentido de fraude, né, de não dar problema, mas segura de estar fazendo seguramente uma boa escolha. Estou escolhendo certo, né? Porque é mais difícil trocar, né? Não que não seja possível trocar. Hoje você tem até 30 dias para trocar por lei, né? Mas você tem que ir lá, tem que levar no correio ou pedir para vir buscar, né? Então, é um trabalho, né? É trabalhoso. Então, se você fizer a escolha certa antes, né? Você vai comprar melhor e quem está vendendo também não vai ter o prejuízo de ter o produto devolvido, né? E eu vou dar um depoimento para vocês. Eu já paguei R$100 mais caro uma vez numa televisão, porque ela tinha foto do painelzinho atrás de entradas. Que em 2 horas na internet a gente vira assim, auxiliar do fabricante, né? A gente já está procurando lá no como é que é o nome do site? No Bom de Faro, não? Como é que é? Caramba, fugiu. Buscapé, no Zoom. A gente está lá procurando no Buscapé o código quase com o serial number do produto. Eu não estou procurando TV de 55 polegadas, eu estou procurando Sony Bravia 55-24 DV2. Né? Ou seja, você vai ver todos os vídeos, né? Quanto mais caro, você vai ver todos os vídeos, os reviews, os youtubers que falaram, eles vão mostrar de cabo a rabo o produto, o que aconteceu, qual o problema que tem, qual que não tem. E em 2 horas é mais do que suficiente para me tornar um especialista naquele produto. E aí o que acontece? Eu começo a procurar preço, prazo de entrega, condição de pagamento. Perfeito. E aí eu tenho um site, e isso aconteceu comigo, tá? Não é história de professor. Já aconteceu comigo, de eu pagar R$100 mais caro, é o mesmo código, eu sei que é o mesmo produto. Eu também sei que eu tenho 7 dias para me arrepender de uma compra não presencial e tudo mais, mas eu paguei R$100 a mais. Por quê? Porque no site A
não tinha foto do painel de entradas, de HDMIs e tudo mais. No site B tinha. Nos dois sites dizia X entradas HDMI. O outro me dizia, tem X, mas Y é do lado e Z é atrás, está aqui a foto. Qual eu me sinto mais confortável, mais seguro? Eu não quero ter que me aborrecer para devolver a televisão depois. Gente, olha aqui o Código de Defesa do Consumidor, eu me arrependi, eu não quero, eu achei que fosse. R$100 é o preço da minha tranquilidade. E você falou de um negócio importante aí, que é um dos segredos do e-commerce, né? O frete. Sim. Quanto maior o produto, mais caro, né? Quanto mais longe, também mais caro. E hoje a gente tem um segredinho aí na internet, que são os hubs de frete, né? Onde você pode ter várias transportadoras operando para você com custo baixo. Uma delas que a gente gosta bastante aqui é a Freenet, que ela oferece um contrato direto com o correio deles, onde você paga 30%, 40% menos do que você ir lá no balcão e contratar. E também tem, por exemplo, contrato com a Jadlog ali, direto deles, ou você pode fazer um contrato direto com uma transportadora. Então você consegue reduzir o teu preço de frete, teu custo bastante usando esse tipo de integração no teu e-commerce, né? Então esse é um dos grandes segredos do e-commerce, né? Além de ter o e-commerce com produto bem descrito e tudo mais, é olhar quanto que eu estou cobrando para entregar isso, né? Porque as pessoas desistem da compra por valor de entrega, né? E ainda hoje o maior fator de abandono de carrinho é o valor do frete. A gente tem isso em pesquisa aí, historicamente o frete ainda é um fator de maior importância para esse abandono, para essa desistência de compra, né? Então é importante. Vou fazer frete grátis então, mas você está fazendo a conta para ver se frete grátis compensa, né? Quanto está te custando esse frete grátis? Né? Ele fica bonito no anúncio, mas e por trás? Né? A tua eficiência logística, ela comporta esse tipo de ação. E uma coisa que eu costumo dizer muito, Francis, por mais que a gente venha aí do mundo de comunicação, de internet, de sites, o e-commerce, a interface, né, o site, ele é apenas parte da solução. Tem toda uma operação logística por trás, assim como tem financeira, né, contábil, estoque e tudo mais, mas eu poder ter uma eficiência de expedição, com segurança, com seguro, com eficiência para baixar custo, isso é muito importante. Eu tinha um e-commerce de quadro, por 4 anos eu vendi quadros de vidro pela internet. Olha a audácia do garoto, né? Mandar para esse Brasilzão aí de rodovias quadros de 70 por 40 de vidro temperado. Desses 4 anos, eu levei pouco mais de 1 ano para desenvolver a embalagem perfeita. Eu indenizei muito cliente, porque chegava estilhaçado. Eu tinha um primo na época que morava em Belém, então ele antes de fazer unboxing, né, antes de unboxing virar aí fazer sucesso no YouTube, ele era o meu personal unboxing. Eu mandava para ele, acho que a cada 1 ou 2 semanas uma loja, um pacote. Ele abria filmando, olha, veio trincado aqui, bateu a ponta, aconteceu isso, tá furada a embalagem. E a gente foi descobrindo na prática uma série de problemas. Ia trocando material, trocava, alguns ficavam mais barato o frete, outro aumentava o peso, outro ficava muito duro, até chegar na composição ali de plásticos, isopores de alta densidade, papelão, que pudesse embalar com segurança e eu poder fazer essa remessa. A vantagem, como eram peças de decoração de um certo valor agregado, tinha uma boa margem. Então, assim, tinha produtos, tinha alguns formatos que tinha mais de 100% de margem. Só que chegava quebrado, eu tinha que mandar o segundo. Cara, o segundo produto mais o frete, empatou, zerou. Você pagava poucos reais ali, mas ficava no prejuízo. E no final dessa história toda, eu estava mandando um quadro grande, acho que era um de 70 por 40, 70 por 50, para a Índia, porque tinha um cliente aqui de Curitiba, né, ele fez a compra por aqui, mas os pais moravam na Índia e fez a remessa para lá. E aí ele falou, olha, você pode reforçar um pouquinho mais? Eu falei, posso, claro, com o maior prazer, mas eu não consigo te garantir um frete, né, um chip internacional. Não, eu sei, eu assumo o risco com você. E aí, depois de um tempo, ele me ligou dizendo, olha, a minha mãe levou mais tempo para abrir a embalagem do que para
do que esperando o quadro chegar, uma foto de família e tal. Uhum. Mas, cara, até chegar nessa embalagem foi mais de um ano de experimentação. Mas a gente resolveu o problema de fazer o frete seguro para o produto chegar inteiro. A Wine tem um case muito parecido, né? De ter que indenizar pallet do correio, quebrando garrafa de vinho. Então, assim, muitas vezes o teu negócio ele desanda, não pelo site, não pelo conteúdo, não pela comunicação. Você tem tráfego, você está fazendo um volume legal de vendas, mas a operação não está redonda, né? Uhum. Então, a questão do frete vai desde a embalagem, não é só o preço final, né? Até a entrega lá no cliente, né? Então, acho que é bem importante olhar todos esses custos, né? E tentar baratear o máximo que você puder para vender mais também, né? Claro que olhando a qualidade e a segurança do que está enviando, né? Acho que outro ponto também que o pessoal tem bastante dúvida aí, Alexandre, é com relação a gateways de pagamento, né? Nossa, o PagSeguro, o Pagar.me, o PayPal cobram todos uma fortuna, né? Praticamente um sócio. Se fizer direto no banco, aqui isso é mais barato, mas daí tem que contratar uma ferramenta à parte de antifraude, tem que contratar uma outra ferramenta para fazer integração, acaba saindo mais caro. Então, as melhores opções de verdade são essas opções de mercado, como Pagar.me, PagSeguro, Wirecard, PayPal. Essas são as que dominam o mercado e fazem um trabalho muito bem feito, né? E olhar a conta, não só a conta da transação, né? Ali o percentual da transação. Vai fazer a conta de uma antecipação de recebível, por exemplo, com o teu banco. Uhum. Você vê que esse barato ele sai caro. Aí um gateway de pagamento hoje ele te dá lá, conforme a negociação ali 14, 21, 30 dias, ele te dá lá à vista, né? À vista em 30 dias, por exemplo, 21, uma conta que foi parcelada em 12 vezes. Mas vai lá, deixa eu usar outro exemplo aqui, não nem do financeiro, mas alguém vai lá, compra, gasta R$1.000 no teu e-commerce, você fica feliz da vida e de repente vem um chargeback, né? Uhum. Como que você contesta, né, que a pessoa realmente comprou e tem que pagar? O banco lá no final do dia ele vai falar, não, esse não foi meu cliente que comprou, está estornado, eu não vou pagar, né? Você não tem o que fazer. Então, usar essas ferramentas, eles têm toda uma estrutura de antifraude por trás e que te permite a garantia de diminuir esse risco ao máximo, né? Então, vale muito a pena usar essas ferramentas, sabe? Principalmente em épocas de LGPD, né? Ou seja, hoje eu não preciso mais nem ser o portador, eu não preciso coletar o dado do cartão de crédito do cliente. Claro, a gente faz aquele cadastro no site, com endereço, para saber quem é o cliente e tal, mas esse dado de cartão de crédito, o gateway de pagamento vai fazer no ambiente que para o usuário, para o cliente, é totalmente transparente. Né? Eu sou de uma época que eu fazia layout de boleto para o e-commerce e tinha que aprovar com o banco. E, cara, eu não aprovava nunca, porque o troço andava, desandava, bagunçava o layout. Aí, quando você achava que estava funcionando, o problema estava no código de barra, que não fazia leitura. Hoje está muito mais simplificado. Hoje se pluga no Mercado Pago, no PayPal, no PagSeguro, e não se incomoda, né? É verdade, isso daí facilita muito, e esse lance da segurança também, de você não ter o dado do cartão de crédito, é importante, né? Porque se roubam e você guardou esse dado, né? A culpa pode ser sua também, né? Podem te responsabilizar. Acho que outro ponto também que o pessoal fala muito, pergunta muito, quanto que é a taxa de conversão do meu e-commerce, né? Um e-commerce, ele começa ali na taxa de conversão de 0,20%. Então, cada 1.000 pessoas que entram no site, a chance de compra ali é de 0,20%, 0,30% no começo, né? Até que você vai ganhando tração, marca, teu produto vai ficando conhecido, você pode chegar a 1,5%, 2% ali no melhor dos casos, né? Então, eu vejo muito na internet, às vezes aí, em alguns lugares, fazendo parecer que as taxas são muito maiores, né? Não, conversão de 60%. Não é real. A conversão é de 1%, já vai estar muito bem ali, né? Do que você leva de tráfego pro site, né? Então, fazer essa mescla de mídia paga aí, levando para o site, no anúncio no Facebook, no Google Shopping, versus conteúdo ali, é uma equação que você tem que ir fazendo a longo prazo para tornar o negócio sustentável, né? Francis,
tem como fazer diferente no começo de um e-commerce? Tem. Você pode começar vendendo no marketplace, onde as pessoas já têm conta, já têm confiança no marketplace. Você vira um vendedor no Mercado Livre, na Magalu, coloca teu produto lá e começa a vender e faz anúncio direcionando para lá, né? Então você vai ter chance de conversão lá também. Tem uma forma de começar a vender online também, é começar via marketplace, né? Tem algumas outras integradoras aí que ajudam a vender online também, como o List, né? Mas você pode ser um vendedor através do marketplace. Qual que é a melhor estratégia? É vender em todos os canais. É você ter a tua loja própria vendendo ali e você vender também nos marketplaces. Construir o seu posicionamento, né? A sua presença digital. Começa a vender em todos os marketplaces uma vez? Não, porque senão você não vai dar conta. Começa a vender em um primeiro, tem sua loja própria ali para atender a recorrência de quem já quer comprar teu produto de novo, quer ver mais informações sobre você, porque quando você também está na casa dos outros, né, no marketplace dos outros, você não é dono da casa, né? Então você está sempre de visita lá. Se o cara quiser te derrubar, ele pode te derrubar a qualquer momento, né? Então, acho que dá para explorar os dois mundos. O mundo do marketplace hoje, depois do advento da pandemia, a entrada desses grandes players aí no mercado, cresceu muito. Então, é um lugar que vale a pena investir, né? Esforço aí, tempo para começar uma operação, às vezes até baseada nisso, né? E digo mais ainda, você quer vender na Europa, via marketplace você consegue facilmente colocar um produto na Europa. Tem as opções de fulfillment, você pode alugar um espacinho lá para ter teu produto lá e vender em outro país também, né? Ganhar dólar, euro. Então, é um mercado muito rico aí a ser explorado. E acho que o meu último ponto aqui, Conte, que eu queria falar, acho que o mais importante de tudo é ter um site bem tagueado, para você coletar todos os dados e informações que você precisa para fazer essas mídias, fazer as ativações que devem ser feitas para vender, né? Então, hoje todas as ferramentas de mídia online, né, elas funcionam com inteligência artificial junto, né? Então, você diz para o site quem que está comprando lá. Você coloca um pixel lá no teu checkout, no carrinho. Quando a pessoa faz uma compra, o Facebook sabe quem está comprando aquele produto. Então, quando você vai fazer um anúncio lá no Facebook, você fala, eu quero pessoas semelhantes às que estão comprando já meu produto aqui. E daí o lookalike, né? Ele vai começar a procurar o público semelhante aí e entregar mais venda para isso. O Google a mesma coisa, né? E, querendo ou não, no SEO ali também é um pouco disso, né? Ele mostra conteúdo para pessoas que estão buscando sobre o teu tipo de produto. Então, cada vez que você cria um texto respondendo uma pergunta que a pessoa digita lá no buscador, isso está lá no teu site, mais pessoas entram, melhor ranqueado você fica, né? Então, essa estratégia completa aí que é possível fazer, ela tem que ser metrificada e analisada via Google Analytics, ter os pixels das ferramentas de anúncio que você usa, né, para poder usar essa inteligência artificial que a gente tem à disposição hoje para vender mais. Legal. E é importante, né, você falou desculpa, Alexandre, falou do e-commerce próprio, né, ter o e-commerce próprio também, né, como uma outra estratégia, né, porque as ferramentas de marketplace, elas são um bom começo, são um bom canal de fazer volume, mas os dados são das ferramentas, são deles, você não tem os dados dos clientes. Então, uma forma importante ter uma propriedade sua, né, ajuda você a entender melhor seu consumidor, né, e ter dados também para você pensar em como que você vai agir até nos marketplaces também, né? Então, construir um relacionamento com esse público, né? Exato, né? E outra coisa importante também, né? Eu vou ter um próprio e-commerce, não é que nem marketplace, não vou só colocar o produto lá e vou achar que vou vender, né? Eu tenho que criar campanhas, né? O e-commerce parado, ele é paisagem, eu não posso só deixar lá o e-commerce parado, eu tenho que movimentar, trabalhar o marketing, trabalhar promoções, né? Criar conteúdos sazonais ali, né? Vou ter que criar uma estratégia para dar alguns benefícios, daí conseguir esses dados e começar a construir relacionamento, começar a construir o branding da sua marca, né? Gustavo e Franz, para quem está nos ouvindo aqui, está com a mão coçando, tem uma ideia na gaveta aí de vender alguma coisa pela internet, hoje,
É possível vender qualquer coisa pela internet? Vocês acham que tem produto que não tem aceitação, não tem, ainda existe um descrédito muito grande? Eu acredito Qual a que você opinião de pode vender vocês? tudo na internet. Você pode vender tudo na internet. A diferença é que os segmentos têm amadurecimentos diferentes. Assim como uma fruta, né? Tem fruta que um dia está madura, outra em 10 dias, outro em 5 dias. O mercado ele vai amadurecendo e algumas coisas vão ficando mais fáceis. Né? Para dar um exemplo, né? Lá no começo, na internet, tanto aqui quanto no global, o que você vendia com a internet? Livro, CD, né? A Amazon começou assim, Mercado Livre começou assim, né? Acho que durante a pandemia a gente já viu alguns setores que não eram tão comuns comprar pela internet e começarem a ganhar um amadurecimento. O vestuário é um deles, né? Pessoas não estavam muito acostumadas a comprar roupa pela internet, né? Tinham receio. Mas se não couber em mim, o tamanho, para devolver, como que eu faço? Eu acho que essa barreira foi quebrando, né? Se pode vender um carro pela internet, né? Tem várias montadoras já provaram que dá para vender. Agora, não é um mercado que está maduro, né? Não é habitual você comprar um carro pela internet. Você gosta de ir lá, fazer test drive, ver, né? Então, acho que assim, na minha visão, você pode vender qualquer coisa pela internet, mas você tem que entender qual que é o amadurecimento do mercado, onde você vai atuar, né? Em que estágio que está, né? Qual que é a probabilidade das pessoas comprarem, né? Você vai querer ser um vanguardista ou você vai ser uma pessoa que vai querer realmente focar em preço e fazer volume, né? Então, se eu quero fazer volume de carro, vendendo carro pela internet, talvez não seja o momento agora, porque é o momento de quem está querendo mostrar coisas tá diferentes. Pronto, né? Mas vamos lá, eu também tenho uma opinião que é possível vender pela internet, sim, qualquer coisa. O que eu acho que as pessoas têm que fazer é procurar o canal certo para vender, né? Então, se eu quero vender artesanato, eu vou vender num site próprio, mas talvez não seja tão fácil. Mas se eu for lá na Elo7 e anunciar na Elo7, que é o marketplace de artesanato... Já tem uma comunidade, já tem um público segmentado muito, muito adequado, né? Está predisposto a comprar. Eu vou lá num grupo de Facebook que as pessoas procuram esse tipo de coisa e vou falar que eu vendo aquilo no meu site, né? Posso começar vendendo pelo WhatsApp, né? Não precisa nem ser um e-commerce, né? E então, às vezes a venda no grupo do WhatsApp ali vai ser mais eficiente do que você fazer anúncio de AdWords para levar para um site próprio para você vender por lá. Porque você está dando um tiro de canhão para um público que você não conhece. Né? Acho que, como o Gusto falou, é uma questão muito de canal, de achar o público certo, e concordo com essa visão, que cada mercado, cada setor tem a sua velocidade de amadurecimento. Né? Eu, quando trabalhava em agência, eu atendi um cliente que ele era franqueado aí de várias marcas de lojas de jeans, e o cara vendia pra caramba. E ele tinha um site, e a gente construiu esse site para ele era uma marca branca, que a gente chama, uma bandeira branca, né? Ou seja, não era Lee, não era Levi's, era uma marca própria dele. E o cara vendia pra caramba, com poucos anúncios. Porque ele não vendia para novos clientes, ele vendia para o cliente que ia na loja, ele falava da marca que tinha para vender pela internet. E essas calças de algumas marcas têm um modelo muito específico, né? E o que acontecia? A pessoa já comprava 2, 3 calças iguais. Porque, eu sei que vai funcionar, eu sei que esse modelo cabe certinho, tenho dificuldade para comprar pelo comprimento da perna, cintura e tal. E já comprava 2, 3 calças no mesmo carrinho. Ou seja, para o novo cliente, ele usava a loja no shopping. Para um cliente de compra recorrente, ele usava o canal digital. Canal digital, né? Faz realmente a diferença aí, né? O canal próprio na internet, ele acaba gerando a recorrência mesmo, né? Então, o discovery do usuário, às vezes, se dá através de um outro canal, né? Um marketplace, por exemplo. E a recorrência, você pode ter um programa de fidelidade no seu site, um cashback, alguma outra coisa que você pode oferecer a mais para esse usuário virar teu usuário fiel ali, você ter o cadastro dele, poder fazer ativação de e-mail, de outros canais com ele ali, né? Sabe quem faz muito bem isso? Eu ia falar que a Nescafé faz muito bem isso com as cápsulas lá de café, né? Eles vendem em tudo quanto é marketplace, até em PDV, em mercado, né? Mas se você vai no site deles lá, tem umas promoções de fidelidade e de recorrência de compra que dão muito mais benefícios e daí você acaba com o tempo começando a migrar e comprar lá porque você vira um cliente assíduo, né? Então, viciado naquele tipo de conteúdo e nas promoções que eles fazem que acaba compensando mais, né? E pula o varejista, né? Ou seja, ainda aumenta a margem de lucro. Muito legal, gente. Obrigado pelo papo. Acho que a gente navegou aí por vários pontos chaves.
né? É um assunto que parece simples, é só fazer um site, né, Gustavo? Ô Francis, você faz uma lojinha para mim aí, semana que vem eu coloco o produto, vou tirar foto, eu te mando. É muito mais profundo do que isso, né, gente? E a gente conseguiu pincelar aí alguns pontos chaves. E ao longo dessa temporada a gente está conversando aí com outros gestores, com lojistas, pessoal de plataforma e tudo mais, para ajudar a desmistificar esse mundo do marketing digital, que ajuda a impulsionar as vendas no mercado eletrônico, né? Ou seja, como eu construo o meu e-commerce, como eu me dou bem com ele, como eu tenho sucesso. Não adianta construir uma ótima loja, colocar no ar, sentar e esperar que a venda vai acontecer. Não vai. Como o Gustavo falou, você tem que anunciar, você tem que fazer campanha, você tem que fazer com que o teu projeto tracione, né? Exatamente. Pessoal, quem gostou do papo, quer seguir vocês aí nas redes sociais, quer conhecer um pouco mais da Nerd Web, passa algumas referências para o nosso ouvinte. Quem quiser me seguir, pode seguir lá no LinkedIn. Meu nome é Francis Trauer, estou lá. Quiser chamar para trocar uma ideia sobre negócios também, estou super aberto. A gente também tem aqui um blog da Nerd, né? Então, se entrar no site da nerdweb.com.br/blog lá, nosso blog, onde a gente posta bastante conteúdo sobre o mercado de marketing digital, né? A gente gosta também muito do e-commerce Brasil, né? Acho que é uma boa fonte de referência sobre informações sobre o mercado de e-commerce. E acho que um recado que a gente não pode deixar de dar para quem quer entrar nesse mundo é que precisa estudar, né? Então, usar o Google Academy ali para entender de Google Analytics, primeiras métricas. A gente conheceu recentemente aí um curso bem interessante na área de métricas aí, que é da Métricas Boss, né? Então, a gente vai deixar o link do site aqui para vocês conhecerem também. E a Udemy ali também acho que é um bom canal para você aprender alguma coisa específica sobre essa parte mais técnica, né? Então, como funciona alguma coisa de SEO, como funciona alguma coisa de plataforma, né? Então, às vezes é difícil a gente achar na academia tradicional aí como aprender, como fazer propaganda no Facebook, como fazer propaganda no Google, né? Então, essas plataformas ajudam quem está iniciando aí e faz uma grande diferença. Eu vejo aqui muitos profissionais que vêm até a Nerd Web que eles não têm tanto um conhecimento tão aprofundado nessa parte técnica e o quanto eles sofrem para entender como que funciona a máquina por dentro. Né? Então, como que é por dentro da máquina que funciona? Então, estudar essa parte técnica faz muita diferença para quem vai operar um e-commerce. Também faço as palavras do Fran, né? Vocês podem me encontrar no LinkedIn, né? Como Gustavo Bonato Abrão. Eu acho que também uma coisa que eu queria agradecer, Alexandre, né? Até a tua figura como professor é muito importante, porque a mão de obra do nosso mercado ela é muito escassa. E o ensino tradicional, ele não é preparado, né? A ementa dele não é preparada aos dias atuais em questão de lançar profissionais no mercado para lidar com a internet, porque o mercado da internet é muito rápido. Em semanas, em dias as coisas acontecem, né? E eu vejo cada vez mais os jovens chegando nas agências com o primeiro emprego, ou até tendo alguma experiência já, que falta realmente um conhecimento, e eles estão cada vez mais propícios a fazer vários cursos, né? O ensino tradicional não está dando conta, e tem que ter essa figura, né? Acho que assim, eu vejo muito falta de conteúdo de marketing no Brasil. Há uma escassez, eu acho que só de ter esse podcast aqui é uma coisa importante. A gente tem pouco podcast, a gente tem pouco blog, a gente tem pouco pessoas da indústria conversando entre si, né? Eu acho muito rico isso, então agradeço a oportunidade aqui, acho que é muito importante estar sempre atualizado. Hoje o mercado, né, infelizmente, os cursos tradicionais não atendem e você tem que correr atrás, tem que entender como funciona, tem que debater mais, né? A gente tem que conversar mais e esse é um conteúdo que nós temos que explorar mais no Brasil mesmo. Se a gente quer evoluir aqui e alcançar os níveis que estão acontecendo na China, por exemplo, que é onde está fervilhando, na Índia também, uma transformação digital super avançada, né? A gente que é do BRICS, né? O Brasil faz parte desse grupo de países e ainda está patinando muito, porque eu acho que também faz muito falta de a gente, como comunidade aqui, discutir mais, debater mais, né? Não, perfeito. Acho que China é um mercado aí que serve de referência para muita coisa, né? Então, que a gente está começando a ver algumas
alguns projetos, né, de super app, cara, isso é terça-feira na China, né? Gustavo, deixa eu aproveitar e fazer um trocadilho aí com esse teu background de conteúdo, né? Acho que falta conteúdo para a gente se alimentar diariamente, né? Então, agradeço aí a disposição, a disponibilidade de vocês de compartilhar um pouquinho dessa vasta experiência, né? Eu sou Alexandre Conte, esse foi mais um ConteCast. Hoje estiveram comigo Gustavo Bonato Abrão e o Francis Straub, né, gestores, sócios da NerdWeb, uma agência que, gente, na boa, quem tiver a oportunidade de conhecer, está querendo fazer um site, está querendo trabalhar com marketing digital, visita os caras pelo menos para conhecer o escritório deles. Tem cada action figures que eu sou fã, é muito legal, eles realmente têm um ambiente nerd. E o time lá é muito fera. Eu conheci um pouquinho ali do pessoal da produção, de criação, tem um time legal e, como o Francis falou, já são 120 colaboradores, ou seja, é um negócio que vem acelerando, vem crescendo ao longo dos anos e tem muita bagagem, né? A gente conheceu aqui um pouco da jornada, da trajetória dos dois sócios e tem todo um time junto com eles produzindo isso para o mercado. Gostou do tema? Tá mais curioso sobre e-commerce? Fica ligado, assina aqui o ConteCast e acompanhe os próximos episódios que tem muito conteúdo para a gente falar sobre e-commerce, para a gente discutir aí. E eu espero que no final dessa terceira temporada você esteja colocando a mão na massa. Seja contratando a NerdWeb, seja usando uma plataforma pronta de mercado, seja vendendo pelo WhatsApp. Mas vamos lá, comece a vender pela internet. Um grande abraço e obrigado por ter ficado até o final.